Olá, muito bom dia nesta segunda-feira, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, uma palavra de Deus para que sirva como alimento, direcionamento e, em especial nesse dia de hoje, uma palavra de fé ao seu coração. Eu quero compartilhar um texto que está lá no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, versículo 15 e 16, assim está escrito. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade que eles habitavam. Então o moço disse a Eliseu: "Ai, meu senhor, o que faremos?" E ele respondeu: "Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles." E Eliseu orou e disse: "Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja." E assim o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra eles, Eliseu orou e disse ao Senhor: "Peço-te que firas esta gente de cegueira." E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eu quero encorajar você nessa semana com essa palavra. Existia um contexto de uma batalha que estava acontecendo aqui, era uma batalha física até então. O rei da Síria, historicamente falando, um dos exércitos mais violentos, mais grotescos que existia, aniquiladores e torturadores e tudo mais. E eles estavam guerreando contra o povo de Israel, só que o que eles não contavam era com a manobra do céu em prol daquele povo, do seu povo ali naquele momento. Os sírios cercavam e queriam destruir o povo de Deus naquele momento, e Eliseu, o profeta, que não era guerreiro, não era alguém que estava na frente da linha de batalha, mas espiritualmente ele erguia sua espada. E olha só que poderoso, o jovem, o seu moço aqui, aquele que era discípulo de Eliseu, ele ficou muito preocupado com essa situação em relação a esse exército devastador estar cercando ele, só que ele não podia ver algo que Eliseu estava vendo. Quando Eliseu dá o comando para esse rapaz, para esse jovem, para que os seus olhos espirituais fossem abertos, ele pôde observar o quão maravilhoso e poderoso é o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E eu quero levar essa mensagem de forma a aplicá-la na sua vida nessa segunda-feira. Por tantas vezes nós nos sentimos cercados e rodeados de problemas, de dificuldades, de batalhas emocionais, espirituais, físicas, pessoas, estruturas que se levantam contra as nossas vidas, e essas adversidades, por vezes, pode ser que venham nos cegar espiritualmente. E eu quero lembrar você aqui, assim como Eliseu fez com o seu moço, com o seu discípulo, eu quero orar na direção para que o Senhor possa, nesse dia, abrir os seus olhos e que você possa enxergar a mão do Senhor em relação a essa luta, a essa peleja que você tem enfrentado. Segunda-feira é um excelente dia para que nós nos venhamos nos desvencilhar da nossa força, do nosso poder que achamos que temos, das nossas estruturas humanas, e confiar plenamente naquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Veja que maravilhoso. Existiam carros e cavalos de um lado, mas existiam carruagens e cavalos poderosíssimos do outro lado. O Senhor, Ele não nos abandona. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está enxergando que o Senhor não está aí. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor, Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então, além da sua poderosa mão, do seu cuidado, ainda tem todo um exército espiritual nos rodeando, nos cercando e nos protegendo de toda a investida do inimigo. Nós só precisamos confiar. Então, nesta segunda-feira, que você possa, em nome do Senhor Jesus, abrir os seus olhos para que você enxergue o tamanho do cuidado em amor do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? E nessa segunda-feira eu quero orar por você, diferente daquilo que temos feito todos os dias. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar nesta manhã a vida dos meus irmãos, Pai. Tua palavra nos ensina que nós deveríamos sim orar uns pelos outros, Pai amado. E assim o Senhor nos mostra ao longo das tuas escrituras o quanto o Senhor levantou intercessores, e assim o Senhor ouvia as mensagens por eles expressas através dos seus corações, Pai. Hoje eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, aqueles que o Senhor sabe que estarão vendo e ouvindo essa mensagem, Pai. Aqueles que estão passando por uma batalha neste dia de hoje. Eu quero, assim como Eliseu naquele momento, que orou ao Senhor, e o Senhor abriu os olhos daquele moço, daquele rapaz e daquele povo, para que eles pudessem ver tão grande amor em nos proteger, Senhor, em todas as batalhas. Que seja assim na vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo sobre a vida deles, ó Pai. Que seus olhos se abram, que suas mentes se abram, para que eles possam ver, Pai amado, tocar e ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo neste dia, na vida deles, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ter uma experiência com o Senhor ao ouvirem, Pai, essa mensagem, ao receberem esta oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que seus olhos e seu entendimento se abram, Pai amado, para que eles possam entender e compreender que eles não estão sozinhos. Por mais difícil que seja a batalha, por mais aterrorizante como era guerrear contra os sírios, em nome do Senhor Jesus, que neste dia, Senhor, agora, neste momento, Pai, o Senhor possa abrir os olhos dele e eles vejam quão maravilhoso e poderoso é o Senhor. Que eles possam lembrar nesse dia que aquele que está com nós é maior do que aquele que está no mundo.
que maior é aquele que está com a gente, Senhor. Que esta verdade esteja viva nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esta semana, Senhor, possa ser uma semana de vitória sobre a vida dos meus irmãos, Pai amado. De vitória sobre aquilo que eles achavam que seria impossível de vencer. Que o Senhor, o Deus dos exércitos, possa se apresentar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a sua semana seja incrível, uma semana de vitórias sobre cada uma das batalhas que o Senhor mesmo colocou sobre a sua vida. E não esqueça, por favor, você não está sozinho. Deus te abençoe.